Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Hoje é a nossa primeira aula de ciências do segundo bimestre, ok? Vamos iniciar o segundo bimestre e essa é a nossa primeira aula. Então vamos lá na nossa apostila. Solo e o subsolo. O processo de origem de formação e transformação do solo está diretamente relacionado ao intemperismo e com a acumulação de material orgânico. Os solos configuram-se como um importante recurso natural renovável que é utilizado pelas atividades humanas para fins econômicos. Foi aquilo que a gente já viu, que o solo ele é de importância, de muita importância para a nossa agricultura, para os minérios. Então, a gente precisa do solo para nossas atividades econômicas. Basicamente, os solos formam-se a partir do processo de decomposição de rochas de origem chamadas de rocha-mãe. Isso significa que no início não existiam solos na Terra, mas apenas grandes variados grupos rochosos que foram lentamente desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos e também pelos seres vivos. Aí embaixo fala assim, ó, com isso, essa lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantêm aglomerados e compõem os solos. O processo de origem de constituição dos solos é chamado de pedogênese, que é isso aqui, ó, que está falando aqui nesse quadro. Isso aqui são as ações, né, as etapas e as ações do solo e do subsolo, que foram se transformando ao longo do tempo, certo? Aí, de acordo com a sequência acima explicitada, que é aquele quadro que a gente viu, compreendemos que o solo de formação obedece à seguinte cronologia: decomposição lenta da rocha-mãe, pela ação do intemperismo, água, vento. Com o tempo, acumula-se a maior presença de material orgânico. O material orgânico decompõe-se e vai aos poucos enriquecendo o terreno. E enquanto os horizontes do solo vão se formando, né? Então, essa é a transformação da rocha-mãe do solo. O solo é a camada superficial da crosta terrestre, isso a gente também já sabe. O solo ele pode ser classificado em arenoso, argiloso, humoso e calcário. O solo arenoso ele possui grande quantidade de areia. Ele é muito permeável, a água passa facilmente. Então, ele é pobre em nutrientes. O argiloso é formado por grãos pequenos e compacto. Apresenta grande quantidade de nutrientes. Ele é bom para a agricultura. Solo humoso. É chamado em alguns lugares de terra preta, mas ele é bastante fértil, muito bom para a agricultura. Solo calcário. Tem pouco nutriente, tem bastante partículas de rocha e é inadequado para plantas. Ele é mais fácil achar em desertos. Erosão do solo. Observe essa imagem aí. Tá dando para ver? Isso aí é uma erosão do solo. Esse processo não é apenas buracos no solo. Na verdade, erosão é todo e qualquer desgaste do solo e das rochas em que há transporte de pequenos detritos de um lugar para o outro. Por isso, as erosões podem variar desde a retirada de uma pequena camada de terra no chão até a formação de verdadeiras crateras. Essa modificação aí no solo chama-se erosão, tá? O homem é responsável pela erosão? Às vezes, sim. A maioria do processo de erosão é pela natureza, pela ação das águas, dos ventos, mas o homem tem a sua parcela sim. Os fatores que provocam as erosões do solo. As erosões, em geral, são provocadas pelos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, como a água, o vento, o clima e muitos outros elementos. Em termos de classificação, há vários tipos de erosão que podem ser elencadas conforme o tipo de erosivo atuante, como a água, o vento e os seres vivos. Então, o homem ele tem essa interferência sim. Tipos de solo. Tipo de erosões. Ela pode ser pluvial,
causada pela água da chuva. Pode ser fluvial, causada pelas águas dos rios. Marinha, causada pelas águas do mar. Eólica, causada pelos ventos. E erosão glacial, causada pela ação do gelo, ocorre naturalmente por causa do congelamento e descongelamento da água, certo? Então, essas aí são os tipos de erosão do solo, correto? Depois vocês deem mais uma lidinha na apostila, tirem as dúvidas. Quando a gente voltar, a gente esclarece um pouquinho mais, ok? Beijos, se cuidem, até o próximo vídeo.